E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Cara, me chamo Rafael e hoje eu quero falar sobre vícios. Você tem algum tipo de vício? Às vezes você até nem sabe que você tem um vício, né? A gente olha na TV e a gente acaba achando que viciado é alguém que usa um tipo de droga ilícita, ou usa álcool, ou usa cigarro, mas cara, existem um monte de tipos de vício, como por exemplo o roer as unhas. Existe compulsão alimentar, que também é um tipo de vício, por exemplo. Quando você vê, você nem percebe, mas quando você vê, você já está lá comendo. É como se aquilo fosse automático, como se não dependesse de você, não é? Existe vício em sexo, existe vício em roubar, existe vício em uma série de coisas que nem dá para imaginar. Existe o vício em cigarro, claro, né? O mais clássico. Existe vício em drogas e mesmo esse vício em drogas é dividido entre vários tipos de drogas, né? Drogas alucinógenas, drogas narcóticas, drogas que reduzem a atividade cerebral e te deixam no estado de um relaxamento maior, né? Existe uma série de coisas. Mas o que eu quero te dizer aqui hoje, para a gente ir direto ao ponto, é justamente que o problema não são os teus vícios. Não interessa qual vício que você tem, não interessa. O problema é justamente a emoção que te leva para o teu vício. Então, qual é a emoção que está por trás do teu vício? Por que que você pratica o teu vício? O que que você ganha quando faz ele? Porque a gente só faz coisas que a gente ganha. Você também só faz o que você ganha. Então, por mais que você diga, meu, eu não quero mais fazer aquilo que eu faço, aquilo me faz mal, na verdade, você ganha alguma coisa quando faz aquilo. E a pergunta é, o que que você está ganhando? O que que você está ganhando? Você precisa ser sincero com você mesmo para perceber o que é que você está ganhando. Né? O que que você ganha quando faz aquilo lá? Talvez seja só um relaxamento. É muito comum as pessoas que fumam cigarro, por exemplo. Você acha que quem fuma cigarro, vamos, se você não fuma, tá? Você acha que quem fuma cigarro, vamos combinar uma coisa aqui. Você acha que a pessoa gosta de sentir o gosto da fumaça na boca dela? Ela gosta de sentir o cheiro da fumaça entrando pelo nariz dela? Você acha que isso é prazeroso? Ninguém gosta disso, ninguém gosta de uma coisa dessa. O que que acontece? Por que que a pessoa que fuma, fuma? Pergunte para o fumante por que que ele fuma. Ele vai dizer, eu fumo porque me relaxa. Eu fumo porque me deixa me sentir em paz. Eu fumo porque é um momento de eu fugir de uma situação estressante, de uma coisa que está me incomodando aqui na minha casa, na minha família. E aí eu acendo um cigarro e ele me relaxa, ele me acalma. Até minha respiração muda quando eu começo. E o que que é o problema real, então, que está por trás dessa pessoa que eu citei, né, que eu falei aí, que é viciada em cigarro? O problema é qual é a situação que ela está vivendo na vida dela, que ela chamou de uma situação real, que está fazendo ela se sentir mal, está fazendo ela se sentir ansiosa, talvez fazendo ela se sentir deprimida, fazendo ela se sentir mal. Que situação é essa? Né? E essa situação que está se acumulando ali dentro dela e precisa ser descarregada de alguma forma. Eu costumo dizer, dar um exemplo, que imagine que aí no seu cérebro, nessa sua cabecinha linda e maravilhosa que você tem aí, imagine que tem vários copinhos, os copinhos das emoções, né? Copinho das emoções. Cada emoção é representada por um copinho. Então você tem aí na tua cabeça um copinho de alegria, um copinho de raiva, um copinho de tristeza, um copinho de frustração, né? Esses sentimentos, cada um sendo um copinho. Imagine que aí nessa sua cabecinha linda você tem apenas uma torneira para encher esses copinhos. Então imagina que você tem o copinho aqui, né? Tá aparecendo aí, tá. Aí você tem aquela torneira que está derrubando água aqui o tempo todo. E o que é essa torneira? É o seu pensamento, é onde é que está a sua atenção, a sua concentração. Então essa torneira está derrubando água em algum copinho. Em qual copinho que ela vai derrubar? Se você ficar muito tempo conectado a pensamentos que te causam tristeza, você vai encher o copinho da tristeza, enquanto os outros copinhos vão ficando vazios, como o copinho da alegria, o copinho do bem-estar, o copinho da gratidão. Então, quer dizer que você está tendo muitos pensamentos que fazem você se sentir triste, por exemplo, e essa tristeza vai enchendo o copinho da tristeza. E esse copinho, ele tem uma função mágica, que não é necessariamente boa nem necessariamente ruim, mas é importante que você saiba e que você conheça que função é essa. Ele tem o poder de atrair para perto dele os pensamentos que são condizentes com ele, que estão no mesmo padrão vibracional, vamos dizer assim, né? Os pensamentos que carregam a mesma emoção que ele representa. Então, o que acontece?
Quando você está com o teu copinho da tristeza muito cheio, você começa a ver o mundo todo à tua volta cheio de tristeza. Não quer dizer que apareceu mais tristeza na tua vida do que tinha antes. Quer dizer que você está vendo mais tristeza agora e está deixando de ver coisas boas que você via antes. Porque o teu copinho da tristeza, ele ficou muito cheio, ele tem esse poder magnético de atrair para ele mais pensamentos iguais a ele ou iguais a esse que você teve. Então, se você se sente muito triste, é porque não quer dizer que você tem uma vida muito pior do que todo mundo. Quer dizer que você passou muito tempo conectado a um pensamento, provavelmente. A um pensamento que era muito triste. Uma situação em que você viveu muita tristeza. E como você passou muito tempo lá, você encheu esse copinho de tristeza e esse copinho trouxe à tua volta um monte de outros pensamentos que são condizentes com ele e fazem você ficar cada vez mais triste. Deu para entender? E o que acontece quando esse copinho transborda? Quando esse copinho não é esvaziado, ele transborda. E quando ele transborda, é um daqueles momentos de como é que a gente pode chamar um momento desse? Um momento daquele que você tem uma crise, sabe? Seja uma crise existencial, uma crise de pânico, você começa a ter pensamentos, talvez até suicidas. É um momento em que você está numa crise realmente, né? Quando aquele copinho transborda. E o que muitas pessoas aprenderam? Muitas pessoas aprenderam a esvaziar esse copinho por meio de um vício. Então, por exemplo, a pessoa tem pensamentos ao longo do dia dela que são muito ansiosos e deixam ela ansiosa. A pessoa já até se identifica como ansiosa. Não, porque eu sou ansioso. Aquela pessoa que não para, já fica falando assim, vai se mexendo assim, vai saindo, né? Ah, porque eu sou ansioso e tal, eu sou desse jeito. E ela fica tendo milhões de pensamentos ansiosos, pensando sobre tudo que pode dar errado no dia dela. Tudo que as outras pessoas estão fazendo que ela queria que fosse diferente, ela vai pensando sobre tudo isso e vai ficando cada vez mais ansiosa e vai enchendo cada vez mais esse potinho aí da ansiedade. E aí o que acontece? Ela descobriu, como no caso do cigarro, desse exemplo que eu falei antes, ela descobriu que em algum momento da vida dela, ela teve uma experiência que ela viu uma pessoa fumando, talvez, e essa pessoa relaxou muito enquanto fez aquele ato de fumar, né? Talvez em função de outras experiências que ele tenha tido no passado, talvez em função das propagandas de cigarro que teve algumas décadas atrás, que associavam muito o cigarro a prazer, a bem-estar, associavam até a esporte, por mais incrível que isso possa parecer, o cigarro associado ao esporte, né? Mas chega a ser fascinante isso, né? Então a pessoa aprendeu dentro do sistema, do mapa mental dela, de que o cigarro, naquele caso, né, ele alivia aquele copinho da ansiedade. Então o que ela faz? Quando chega num determinado momento do dia dela, talvez por hábito, por rotina, enfim, é como se ela fosse tomada por uma força exterior, como se ela fosse possuída por um outro espírito que não é o dela, que vai ali, pega ela e leva ela para fazer o vício dela. E se ela não fizer isso, fica uma sensação interna no corpo que se ela não fizer aquilo, né, não praticar aquele vício dela, parece que ela vai morrer, parece que ela não vai conseguir, não vai dar conta daquele sentimento, daquela aflição que está ali dentro dela, né? Então, para a gente entender o vício, para a gente entender o que tem por trás do vício, a gente precisa entender qual é o sentimento, qual é a sensação, qual é a história aí da tua vida que está acontecendo aí nos bastidores, que está te fazendo ficar assim tão ansioso ou ansiosa, está te fazendo se sentir desse jeito assim tão preocupado. Tá, beleza. Entendendo essa história, quer dizer que eu estou livre? Não, não quer dizer isso, né? Quer dizer que você tem a primeira chave, né? A primeira chave para abrir. São várias portas mágicas aí para você seguir, para você chegar nesse ponto. Mas a primeira chave é justamente você saber da onde é que está vindo os sentimentos, as emoções que te fazem ir para o vício. Porque o vício não é o problema, como eu já te falei. Ele já é a solução que você encontrou para o problema real, que é justamente aquela emoção que está ali dentro de você. Então você precisa ressignificar. Isso é um termo, uma palavra grande, né? Uma palavra usada aí na terapia, mas ela é mais simples do que parece. Ressignificar é você mudar a forma como você conta uma história que aconteceu com você, ou mudar a forma como você olha para uma história que aconteceu com você. E quando a gente faz isso, a vida muda completamente. Porque eu até digo, né, que a tua vida tem a qualidade das histórias que você conta. Quanto mais você conta uma história de que você é a vítima,
que você sofreu, que as pessoas são traiçoeiras, que as pessoas te passam a perna, que você sofre demais. Quanto mais você vai contando essa história, mais você se comporta de acordo com esse personagem sofrido, vitimista, que todo mundo passa a perna. E quando você se comporta desse jeito, adivinha só como que o mundo responde para você. O mundo te dá mais do que você quer. Ele te dá mais motivos e situações e traz mais pessoas na tua vida que te façam poder ter a oportunidade mágica e maravilhosa de se sentir assim, ainda mais sofrido, terrível, né? Ainda mais vítima de toda a situação. E você pode mudar o jeito que você conta a tua história, você não é escravo dela. E muitas vezes a gente acaba achando que o jeito que a gente conta a história é o único jeito possível, mas não é, não é. Imagine, você quer ter uma ideia, só para você ter uma ideia de como é possível contar diferente, pense na história que você viveu que foi ruim, ou que está sendo ruim, uma situação que você está vivendo agora e que está te fazendo se sentir sem saída. Porque a ansiedade muitas vezes é isso, você se sente encurralado, como se estivesse na parede, assim, amarrado, alguém está empurrando aqui, tua garganta contra a parede. E você está ali, não sabe o que fazer, você não sabe para onde é que você vai, parece que é o fim do mundo ali. E é a sensação interna, a angústia interna que tem, é isso. Eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Olha que de ansiedade eu entendo bastante, entendi bastante, né? Vivi bastante isso na minha vida. Então você precisa entender qual é essa situação que está te fazendo isso. E aí, como que você pode ressignificar isso? Para você fazer isso sozinho aí de casa agora, como é que você faz? Fecha os teus olhinhos lindos agora e pensa em uma pessoa, qualquer pessoa do mundo, tá? Qualquer pessoa do mundo. Pode ser alguém que você conheça, alguém que você só viu na televisão, tanto faz. Imagina uma pessoa, independente da classe social, do dinheiro, da renda, isso não é importante. Imagine uma pessoa que se estivesse vivendo essa situação que você está vivendo agora, ela não teria o tipo de problema que você tem hoje. Sabe? Então, você vive uma situação e chega lá uma pessoa que te fala uma coisa, tipo o teu chefe diz, faça isso aqui, e você não tem conhecimento para fazer aquilo ali, ou você não tem tempo, ou é sexta-feira de tarde, falta 5 minutos para terminar o expediente, você quer ir embora, e aí ele chega com aquele calhamaço de trabalho e diz, você precisa fazer isso aqui, você sabe que você vai ter que ficar mais 5 horas lá trabalhando, né? E a tua família vai ficar em casa e é aniversário do teu filho ainda, né? Então, aquele sentimento gigante que está dentro de você, de uma raiva, né? De uma sensação de injustiça. Agora imagine então uma pessoa que poderia viver essa situação que você está vivendo agora e poderia não sentir nada disso. Você consegue encontrar essa pessoa. Que pessoa é essa? Pense como é essa pessoa. Pense como essa pessoa pensa. De que jeito que ela encara as coisas. Será que essa proposta teria sido feita para ela? Será que isso que você está vivendo aí na tua vida agora, ela estaria passando por isso? E se ela estivesse passando, como que ela ia reagir? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem saída, sabe? A gente acha que não tem saída porque a resposta que vem da gente, que vem de forma automática, natural de dentro da gente, é a resposta que a gente aprendeu na escola, com os nossos pais, conhecidos, professores, familiares, com todo mundo. E a gente acha que esse é o mundo real. Isso não é o mundo real, isso é o mundo que você construiu aí na sua mente, nessa sua cabecinha linda e maravilhosa, entendeu? É o mundo que você construiu, mas ele não é o mundo real. Porque o mundo real, ele é diferente do que está dentro de você. A programação neurolinguística diz que o mapa não é o território. Então, como se na tua cabeça, o que você vê do mundo, que está registrado aí do mundo, é só um mapa. Mas o território em si é o mundo real. O mapa não consegue representar uma paisagem de forma completa, não é? Então, o que você precisa ver é essa outra pessoa que não estaria sentindo esse sentimento ruim que você sente. Nessa situação que você vive e te faz mal, como que ela ia agir? Porque às vezes a gente acha que não tem opção, mas às vezes se olhar outra pessoa, imaginar outra pessoa na tua vida agora, imagina eu vivendo a tua situação, talvez fosse diferente. Às vezes uma pessoa que é aquelas que não estão nem aí para nada, sabe? Você deve conhecer alguém que não está nem aí para nada. Imagina essa pessoa no teu lugar. Aí chega aquele chefe que vem dizer, você tem que fazer o trabalho e tal, ou uma situação aí que você está vivendo que te faz mal. Às vezes a pessoa não precisa nem dizer nada. A pessoa pode só colocar a mão nos bolsos, olhar e fazer aquela cara de deboche, fazer assim. Entendeu? E simplesmente ir embora. Sabe? Ela sabe que aquilo ali não define a qualidade do trabalho dela.
Você consegue sentir uma sensação dessa? Imaginar uma outra pessoa respondendo a um evento que você vive e te faz mal, respondendo de um jeito diferente? Se você conseguir imaginar outra pessoa respondendo de um jeito diferente, você consegue perceber que o teu jeito não é o único, entendeu? E aí você consegue abrir uma portinha da tua mente, talvez até agora, para poder perceber que se existem outros jeitos de ver a situação, talvez você também possa ver essa situação de um jeito diferente. E talvez você possa escolher agora se comportar de um jeito diferente, se comportar de um jeito que é mais leve e mais tranquilo para você. Então, se você conseguir agora, de olhos fechados, se imaginar vivendo a situação em que você vivia e carregar com você aquela sensação de como a outra pessoa ia responder por aquele evento, talvez você consiga se ver na sua mente agora respondendo para essa pessoa que faz você se sentir oprimido de um jeito diferente. Talvez mais leve, talvez mais sorridente. E se você está de olhos fechados, pode abrir agora, mas o que eu quero te dizer é que eu não sei se você conhece hipnose, se você já ouviu falar, mas se você conseguiu se ver fazendo isso, parabéns, você foi hipnotizado agora. A gente chama isso de hipnose conversacional, não é necessário fazer uma indução formal, colocar em transe e tal. A hipnose acontece pelo seu foco, a sua concentração e pela sua capacidade de acessar as emoções que estão presentes nessas memórias. Então, se você fez esse exercício agora e conseguiu se visualizar vivendo a mesma situação que te fazia mal, mas agora viver essa situação de um jeito diferente, que não te faça mais o mal que fazia antes, você fez uma coisa aí no teu cérebro que pode parecer só uma brincadeira. Para quem é de fora parece brincadeira, parece não é possível que seja assim. Não é possível que eu tenha sofrido tanto tempo da minha vida por causa disso. Mas isso que aconteceu no teu cérebro agora, que fez você poder ver a mesma situação, reagir de um jeito diferente a essa situação, chama-se neuroplasticidade. Neuro vem de cérebro, dos nossos neurônios, e plasticidade é a capacidade de se mover, de se moldar, né? De ser plástico, de não estar completamente parado. Então, o que acontece? Você tem uma rede neural aí dentro de você, que é um aprendizado. Cada coisa que você aprende na sua vida, o seu cérebro cria novas redes neurais. Então você tinha redes neurais que estavam ligadas àquela pessoa, àquela atividade, que te faziam se sentir mal, se sentir talvez triste, talvez desanimado, talvez ansioso. E quando você acessou uma outra rede neural, que é a rede neural do que você aprendeu com uma outra pessoa, que foi essa pessoa que você imaginou, você puxou essa outra rede neural e quando você pensou na tua situação que te incomoda, a gente colapsou as duas, a gente chama isso de colapso de âncoras. E o que acontece de mágica nessa sua cabecinha? O seu cérebro, quando tem duas redes ativas ao mesmo tempo, ele precisa escolher como ele quer se sentir. E sabe o que é mais mágico? Ele sempre escolhe se sentir do jeito melhor, do jeito mais prazeroso. Então, se você fez esse exercício agora e você sentiu essa mudança em você, parabéns! Essa mudança é efetiva, ela já aconteceu. Ela não é só uma imagem mental. Você vai ver e com certeza quando você chegar a viver uma situação dessa que você pensou talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez com alguma pessoa que você sente assim, quando você vê ela, você vai ver que você já vai se sentir completamente diferente e aí sim, você vai poder vir aqui me agradecer. Vir aqui dizer, pô, Rafael, deu certo, muito obrigado, me conta aí como é que foi, porque eu adoro essas histórias. Na verdade, o melhor pagamento que eu tenho de todos esses vídeos, de todo esse conteúdo que eu disponibilizo aqui, é realmente sentir a gratidão das pessoas, porque sentir que a gente toca uma vida e de alguma forma a gente torna o mundo daquela pessoa melhor, é a coisa mais deliciosa que tem. É muito bom, é muito maravilhoso. Então talvez se o teu vício, estou falando sobre vício, né? Talvez se o teu vício era alimentado pela emoção que vinha dessa situação que você viu aí agora, que você pensou, talvez você já não tenha mais tanto para esvaziar daquele copinho, entendeu? Porque você vai passar menos horas do seu dia conectado àquele pensamento, ou àquela situação, àquela emoção que te faz encher o copinho que te leva para o vício, entendeu? Isso não é a solução completa e definitiva para resolver o seu vício, né? Não existe solução milagrosa, mas existem formas, existem caminhos.
Eu tenho um canal no YouTube, no meu canal do YouTube, eu tenho uma auto-hipnose para controle de vícios. E nessa auto-hipnose, já tem mais de 10 mil visualizações agora enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui. Nessa auto-hipnose, você vai sendo guiado por um processo, né, de relaxamento, entra no estado de transe, por meio da programação neurolinguística e uma série de outras ferramentas terapêuticas, a gente vai fazendo essa neuroplasticidade do teu cérebro entrar em ação e mudar essas redes neurais e mudar o jeito como você se comporta e se relaciona a isso. Então dá uma olhada lá, te convido para dar uma olhada nessa auto-hipnose e ver os comentários das pessoas, ver como elas estão se sentindo, como elas estão achando. Isso é muito legal. Então, para você resolver o problema do teu vício, você precisa primeiro identificar qual é a emoção que te leva para o vício. Ou seja, como é que você descobre isso? Você percebe no momento em que você está praticando o teu vício, o que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo um relaxamento. Beleza. Se eu estou relaxando, eu estou buscando relaxamento, como é que eu estou me sentindo antes? Ah, eu estou me sentindo tenso, estou me sentindo ansioso, estou me sentindo com raiva. Né? Qual é esse sentimento? Beleza, próximo passo, identifica da onde é que está vindo esse sentimento. Qual é o pensamento, a história, a pessoa, o que está dentro do teu mapa mental, dentro dessa tua cabecinha linda aí que está te fazendo se sentir daquele jeito, beleza? Próximo passo, ressignificar, mudar o jeito que você vê aquela história, mudar o jeito que você se relaciona com aquela pessoa, com aquelas coisas, para que aquilo ali não te faça mal. E aquilo não te fazendo mal não enche o teu copinho que você vai precisar descarregar lá no vício, entendeu? Por que eu sou contra alguns tipos de terapia que o pessoal começa lá da outra ponta, tipo, o vício é em cigarro, beleza. Então vamos lá, é simples, é só pegar e tirar o cigarro da pessoa e deixar ela sem fumar, que aí ela vai passar um tempo aí e ela vai perceber que ela consegue viver sem fumar. Cara, isso chega a ser desumano com a pessoa que está vivendo, passando por aquele processo ali. Porque não sei se já passou, né, acompanhou alguma pessoa que estava passando por esse processo, não sei se você já passou também, mas a sensação que dá na pessoa, porque assim, o nosso corpo, o nosso sistema todo, ele se habitua. O nosso corpo, o nosso sistema neural, cérebro, mente, corpo, é feito para se habituar. Nós, seres humanos, temos essa nossa capacidade evolutiva, estamos aqui até hoje, porque a gente aprendeu a se habituar ao meio, às coisas, às situações, se habituar se está quente, se está frio, se habituar, né? A gente se habitua com tudo, a gente se acostuma com tudo. E o que acontece? Quando você fuma, por exemplo, né, ou pratica o teu vício durante muito tempo, todo dia você tem uma rotina religiosa de que você vai fumar um cigarro de manhã, um meio-dia, um de tarde, um de noite. O teu corpo, ele está programado para que você faça aquilo. Então, no dia que você não faz aquilo, né, o teu corpo está programado para que você faça. Então, ele entende que vai ter a substância daquele vício lá naquele horário, daquele jeito. Então, ele já se prepara para aquela substância estar lá, para fazer o que ele precisa fazer, para eliminar ela, enfim, para criar hormônios e contrabalançar aquilo que está ali, para que você fique em harmonia. Então, no dia que você não exerce o teu vício naquele momento, o teu corpo entende que você está sendo atacado, que está faltando algo ali que deveria estar ali, porque está na tua rotina, sempre teve na tua rotina. Então, no dia que não está, ele entende que você está sendo atacado. O que ele faz? Ele te enche de hormônios, ele te enche de neurotransmissores que fazem você ter um desejo gigantesco por aquela coisa que você deixou de fazer antes. É quase animalesco. Então, quando esse desejo fica tão grande, como é o caso de muita gente que sofre por abstinência de drogas, por exemplo, que é uma abstinência bastante forte. A gente chama isso até de fissura, né? Que é aquele desejo louco por uma coisa, né? Por consumir aquele produto. A pessoa, quando ela está passando por um período, né? Um processo de abstinência, né? Um dia lá que ela não conseguiu, que ela está louca para conseguir aquele produto, o nosso cérebro, a nossa decisão normal para chegar, né, num resultado, o cérebro ele recebe os estímulos externos, ele processa esses estímulos e aí ele envia o resultado desse processamento, ele envia para o nosso cérebro límbico, né, que é o emocional, que na verdade o processamento é feito pelas nossas emoções. Esse cérebro límbico envia para o neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro aqui em cima, né? E o neocórtex toma uma decisão racional, levando em conta o que as emoções falaram ali atrás, né? Ele toma uma decisão racional de como você vai agir relacionado àquele assunto que está em pauta no momento, né? A decisão que você precisa tomar. Esse é o caminho normal.
Mas o que acontece? Quando você está sofrendo, o teu corpo entende que ele está sofrendo um ataque, como é o caso desse exemplo que eu falei de uma pessoa que tem sempre o vício e segue religiosamente. Em um determinado momento, de repente, ela para, o corpo se sente atacado. Então, para o corpo é como se ela estivesse sendo atacada, como se tivesse uma guerra, como se tivesse uma pessoa com uma arma na cabeça dela ali, entendeu? E o que acontece? A emoção é tão forte que quando chega ali no teu cérebro límbico, ele sente que a emoção é tão forte, a gente chama de uma reação de luta ou fuga. Quando chega naquele momento, o teu cérebro límbico, ele nem chega a enviar lá para o neocórtex para tomar uma decisão racional. Ativa uma glândula dentro do teu cérebro que chama amígdala. E essa amígdala, meu amigo, quando ela é ativada, ela te faz tomar decisões irracionais. Você não pensa, você age por instinto, você age quase como um animal. E quando essa amígdala dispara, aí sim você vê os casos aí de muitas pessoas que, ele era, parece que na televisão, talvez você tenha ouvido falar aí, ele era usuário de crack, por exemplo. E aí uma noite ele precisava comprar e ele foi lá e roubou a televisão de casa, ele roubou dinheiro da carteira da avó, ele foi lá e empurrou uma pessoa na rua e roubou alguma coisa, ele roubou uma moto para trocar por uma pedra de crack de 10 reais, sei lá. Você vê que as pessoas fazem coisas que são completamente absurdas para ter um resultado que é suprir o vício, porque o corpo delas está sentindo abstinência daquilo lá. Se sentindo violado, né? Sentindo-se agredido. E por que é tão importante a gente, quando fala sobre vício, a gente entender o que tem por trás dele? É importante a gente saber que o vício não é o problema, ele é a solução. Tem uma emoção que você está descarregando no vício e essa emoção é causada por uma história, alguma coisa que você vive que está aí e que você precisa ressignificar. Quer dizer, precisar você não precisa, você pode continuar do jeito que você está, né? A vida é tua, você é livre para continuar como você está o tempo que você quiser, mas na hora que você quiser você pode ressignificar e ressignificando aquela emoção não vai estar ali, sem a emoção ali você não precisa descarregar e você não vai ter aquela fissura, aquela abstinência por ter que estar lá descarregando aquela emoção naquele vício que está ali te incomodando. Então eu não sei se isso fez algum sentido para você, eu espero que de alguma forma possa ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre os vícios. E eu queria te falar mais uma coisa antes de terminar, é que talvez você conheça, falar por que é tão difícil quando a pessoa somente suprime o vício, né? Tira o produto do vício daquela pessoa, tipo assim, não, é fumante, é só parar de comprar cigarro que vai dar tudo certo, né? Isso é até uma violência. O que acontece? Talvez você conheça uma pessoa que parou de fumar e engordou 10 quilos em 1 mês, 2 meses. Conhece alguém assim? Porque o que está acontecendo com aquela pessoa? A emoção que estava dentro dela, que ela descarregava no vício, agora o corpo dela não sabe mais aonde descarregar. E ele aprendeu a descarregar em outro lugar. Então ele está descarregando na comida. E essa pessoa está tendo compulsão alimentar. E ela está comendo mais do que ela precisa. Mas quando ela vê, ela está lá comendo, está chupando bala, sei lá, está fazendo alguma coisa. Né? E terminar o vício, né? Tirar um vício desse jeito meio arbitrário, acaba muitas vezes causando um dano muito maior dentro da pessoa do que ajudando ela. Né? Às vezes aquele vício nem atrapalhava tanto a vida dela, quanto um novo vício, ou quanto pior ainda, ela ficar sem a opção de onde descarregar o vício dela, que muitas vezes leva as pessoas para o suicídio. Você pode ter certeza disso, leva as pessoas para depressão, para estados de consciência muito intensos aí. Então a gente precisa aprender a olhar para a gente mesmo, sabe? Olhar para a gente com carinho, com amor, reescrever as histórias que estão dentro da gente, reescrever o jeito que a gente vê a vida, porque o jeito que você conta a história da tua vida não é o jeito que ela aconteceu de verdade, é só o jeito que você está contando. Existem milhões de formas de você contar a história da tua vida de um jeito diferente. De que jeito? Você pode contar que seja mais leve, mais livre, mais tranquilo, tá? E eu quero deixar mais uma dica aqui para você, uma coisa importante para você poder mobilizar dentro de você todos os maiores recursos que você pode ter para você dar conta, fazer frente a uma demanda de um vício, é você se encontrar de novo. Quem é você? O que você gostava de fazer antes que você não faz mais agora? O que te dava prazer antes? E por antes eu digo, talvez antes de começar o vício, ou talvez na tua adolescência, na tua infância,
O que você gostava? Era um hobby? Era uma atividade? Era viajar? O que você fazia? Era estar com uma pessoa? Você precisa se encontrar de novo. Porque nessa vida que a gente vive meio corrida, meio atribulada, meio cheia de responsabilidades, né? Que vem causando essa ansiedade, esse estresse nas pessoas de um jeito muito intenso. Nessa vida que a gente vive uma corrida louca, né? Parece aquela rodinha de hamster, sabe? Que fica correndo, correndo, parece que não sai do lugar. Quando a gente vive essa vida desse jeito, assim, tão atribulado, tão corrida, é muito comum que a gente se esqueça da gente mesmo. A gente se negue, sabe? Tipo, o que eu gosto de fazer? Mas o que eu gosto não é importante. Primeiro tem que ser os meus filhos, a minha esposa, a minha mãe, meu pai, o meu chefe, sei lá, e aí depois eu vou pensar em mim. Ou muitas vezes é tipo, não tenho nem tempo para pensar em mim, não. Cara, você precisa pensar em você. Nessa vida você veio sozinho para ela e você vai sair dela sozinho. Todas as outras pessoas estão aí na tua vida participando dela e eu não estou dizendo que você não é responsável por outras pessoas. Eu não quero diminuir o nível de responsabilidade que você tem pelos outros, mas eu quero que você entenda que você só tem essa vida, pelo menos aqui, agora, desse jeito, com esse nome. Você não tem oportunidade de ter uma outra vida aqui desse jeito, nessa família, desse jeito que você está aí, né? Então a tua vida está passando e talvez o teu vício esteja aí para te anestesiar de estar vivendo situações que você não queria estar vivendo. E será que você precisa dessa anestesia? Sabe? Porque se você parar de se cortar, você não precisa de um anestésico para aquele corte não doer. Se o corte não estiver lá, meu amigo, você não precisa de nada, você está bem. Então, quem é você? O que você gosta de fazer? A alimentação é muito importante nesse processo também. A atividade física é muito bom porque você mobiliza todo o teu corpo, sabe? É muito bom. Mas então, por hoje é isso que eu queria te dizer. Eu te agradeço demais por você estar aqui. Espero que de alguma forma possa ter mexido um pouquinho com você, tocado nesse coraçãozinho lindo seu aí. E espero você nos próximos vídeos, no nosso conteúdo por aí. A gente vai se encontrar. E um abraço. E até a próxima!